Boa tarde, meu nome é Luciana Pacheco Marques, eu sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Pedagogia, colega do professor Rony Polato, professor de vocês nessa disciplina Educação e Diversidade 1, do curso de Pedagogia à Distância. Rony pediu que eu conversasse um pouco com vocês sobre um texto onde eu discuto os paradigmas da exclusão, da integração e da inclusão. Essas formas de lidar com as diferenças, né? As formações discursivas que a gente vê na sociedade em relação ao trato com as diferenças. Eu tenho algum tempo, né, pensado sobre isso e estudado sobre isso, escrito sobre isso, e o que eu pensei a princípio assim, é em deixar claro, né, que esses movimentos acontecem hoje na sociedade, não são formações discursivas que historicamente têm uma data marcada de término de uma e início de outra. São processos, né? São formações que acontecem na sociedade o tempo todo, de acordo, dependendo do espaço-tempo onde a gente esteja, num determinado momento ou numa determinada região, onde as pessoas ou um grupo social pensa de uma determinada forma. E acontecem, né, em micros cotidianos o tempo todo essas formações discursivas. Para poder clarear cada uma delas, né, dentro do processo do que a gente chama de exclusão, né, a gente vê, né, o paradigma do isolamento e a ideia da negação das diferenças, que isso eu proponho até em outros textos. A ideia de que a diferença não existe, né, e que o diferente quem é considerado o diferente, né, que foge a um padrão de normalidade, deve ser completamente excluído da sociedade, isolado do seu contexto, seja em hospitais psiquiátricos, em presídios, seja nas suas próprias residências, seja em escolas especiais, quer dizer, é todo um movimento, né, de que essas pessoas consideradas diferentes, que fogem a um padrão considerado normal, sejam isoladas da sociedade. Isso perdurou durante um tempo histórico muito grande, mas infelizmente a gente ainda vê essa formação discursiva acontecer em falas, em ideias, em políticas públicas que consideram realmente que essas pessoas consideradas diferentes não deveriam estar participando da vida em sociedade, da vida escolar, junto com outras pessoas, né, consideradas normais. Então, nesse movimento, a ideia da normalidade é considerada o padrão de sociedade que se espera. Dentro dessa lógica, a pedagogia que a gente sempre praticou, como Scliar chama, a pedagogia de sempre, essa pedagogia tradicional que a gente sempre vivenciou na nossa história, tem esse cunho, né? Traz com ele esta ideia, esta pedagogia, porque as crianças que não atendem a um padrão determinado pela escola são afastadas do seu contexto, né? Que não conseguem acompanhar os processos escolares da forma como a escola espera delas, são consideradas anormais e são afastadas do seu contexto. É a pedagogia de sempre, que não se preocupa com o outro, né? Que não se preocupa em estar convivendo e trabalhando as diferenças dentro do contexto da escola. É uma outra formação discursiva, né? Que é a formação discursiva da visibilidade dentro dos processos de integração. Com todos os movimentos sociais que aconteceram na sociedade, a defesa da mulher, né? Dos movimentos feministas, os movimentos LGBT, os movimentos em relação à pessoa deficiente, à afrodescendência, a sociedade foi se mobilizando para considerar, né, as pessoas ditas diferentes como pessoas que poderiam conviver na sociedade, defendendo seus espaços, seus direitos. E nesse movimento de integração, a gente trouxe toda uma visibilidade a esses sujeitos. E o que eu considero até em outros textos como uma marcação das diferenças, porque nós trouxemos para o discurso da sociedade, trouxemos para uma discussão social, mas a gente ainda considera esses sujeitos como
os diferentes. A gente ainda traz neles uma marca de separação, né? Uma marca como se a gente estivesse sendo caridosos, de permitir que eles participassem dos contextos escolares, permitirem que eles estivessem ali, mas sem se movimentar nas práticas pedagógicas, sem se movimentar nas discussões sociais realmente, para que eles possam estar convivendo em harmonia na sociedade. Né? É o que o Scliar chama da pedagogia que hospeda, que coloca dentro da escola, mas que não sabe ainda quem é o seu hóspede, que não permite, não trabalha práticas que realmente lidem com os sujeitos dentro das suas peculiaridades, possibilidades, dificuldades, potencialidades, com sujeitos como eles se apresentam, pensando e discutindo essas relações que acontecem entre o normal e o anormal, né? E até polarizando de uma forma excessiva a anormalidade, tratando esses sujeitos como aberrações que têm que ser pensadas, discutidas e produzindo muitas vezes práticas que acabam, em nome de uma inclusão, os excluindo ainda mais, porque os marcam demais no processo escolar. Um outro movimento que a gente pensa para a atualidade, né, mas que é um movimento que a gente está começando a fazer, começando a construir, dentro do que a gente chama de inclusão, é o paradigma da acessibilidade. É de pensar não só a acessibilidade arquitetônica, mas principalmente a quebra das barreiras atitudinais. Isso tudo é acessibilidade. Quebrar as atitudes de preconceito, discriminação, quaisquer que sejam, quaisquer sujeitos na sociedade. É o que eu chamo, em textos mais atuais, de comunhão com as diferenças. Viver as diferenças como possibilidades enriquecedoras da vida, de estarmos com os outros, convivendo com as diferenças. É o que a pedagogia que o Scliar chama de pedagogia de um outro tempo, que é essa que a gente está tentando construir, aonde a comunhão com as diferenças, a convivência com as diferenças nas suas diferentes potencialidades, limitações, possibilidades, seja enriquecedora para o próprio processo de aprendizado, para as questões da prática pedagógica serem movimentadas na direção da construção coletiva, uma construção mais solidária, humana de todos e todas dentro da sociedade. Essa é a proposta que a gente vem pensando, né? Não é mais uma polaridade entre o que é normal e anormal, mas pensar o tempo, essa relação que acontece, que se estabelece entre o que se considera normal e anormal, quebrando as dicotomias, quebrando, né, esses binarismos que existem entre homem e mulher, heterossexual, homossexual, entre infância, adulto, idoso, entre índio, negro, branco, mas pensar as diferenças que nos constituem como possibilidades de sermos, antes de tudo, humanos. E nessas diferenças irmos construindo uma sociedade e construindo os nossos processos de aprendizagem. Então, assim, dentro a gente percebe que essas três formações discursivas, né, seja do isolamento, a visibilidade ou da acessibilidade, ou, se quisermos nomear como negação, marcação e comunhão com as diferenças, elas coexistem ainda hoje, né? A gente vai em determinados ambientes escolares onde a gente percebe movimentos claros dessa pedagogia de sempre, dessa pedagogia que exclui. A gente percebe em outros espaços um processo da pedagogia que hospeda, né, que integra, e a gente percebe processos pedagógicos já de inclusão, processos pedagógicos que realmente já se movimentam na direção do outro, dessa pedagogia de um outro tempo. Então, tudo isso está coexistindo. O importante é que que façamos uma revisão em nós mesmos, né, de como olhamos a sociedade, em quais formações discursivas, em qual delas, né, nós nos colocamos nesse movimento de se construir como professor. Se o nosso olhar é um olhar que nega as diferenças, que marca as diferenças, ou que realmente consegue
trabalhar a comunhão com as diferenças e aí pensar o outro sempre como uma possibilidade, como um encontro. Eu espero que todos e todas façam um excelente curso e no que eu puder contribuir, estou à disposição. Um abraço a todos e todas. Um abraço, Rony. Muito obrigada.